A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 10. Nós vamos entender a respeito de um assunto muito importante: as lutas dos hebreus no tempo de conquista. Esse é o tema da lição de número 10. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita aí, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, sabe? Deixa aí também o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus. Aproveita também, deixa o seu comentário, porque isso é muito importante para a gente. Eu quero agradecer o teu carinho, você que está participando conosco de todas as partes do Brasil e do mundo. Um beijão aí para o teu coração, tá? E é claro que eu quero lembrar você, a gente está deixando disponíveis aqui no canal, especialmente no link na descrição desse vídeo, todas as nossas playlists desse trimestre: adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. É só você conferir, gente. Segue aí que você vai ver que tem muito material bom já postado para você também ter todo o acesso a esse material. Nossa aula de hoje tem um texto bíblico. Nós temos 3 objetivos e 3 pontos, tá? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na EBD: as lutas dos hebreus no tempo de conquista. Chegamos agora nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, onde a gente vai analisar esse período de batalhas que o Josué enfrenta junto com o povo de Deus, conquistando Canaã. Essa lição também mostra pra gente que todo cristão tem batalhas pessoais que precisam ser enfrentadas e a gente precisa avançar diariamente. O primeiro ponto da nossa lição traz para a gente o seguinte argumento: os reinos do sul. Uma análise a respeito do capítulo 10 aí de Josué. Você vai perceber que quando você pegar Josué capítulo 10, você vai perceber ali um encontro do texto bíblico revelando para você que Josué, junto com o povo de Deus, sempre estava em peleja, sempre estava batalhando, mas Deus estava concedendo a vitória para esse povo. Esse povo não avançava sozinho, mas o Deus vivo estava com eles. Nós não avançamos sozinhos, o Deus vivo está do nosso lado. Isso é importante a gente levar em consideração. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: os inimigos do sul. Quando a gente analisa nesse primeiro subtópico, entendendo a respeito do capítulo 9, nós percebemos que no capítulo 9, Josué é enganado pelos gibeonitas. É enganado pelos gibeonitas porque ele não pede a direção a Deus antes de fazer um pacto com os gibeonitas. Mas depois ele busca o Deus vivo. O Deus vivo dá uma orientação para ele. E agora, quando a gente analisa o capítulo 10, mergulhando na palavra de Deus, especialmente no capítulo 10, nós percebemos que os inimigos se levantam contra Josué. Eles recebem também a notícia que os gibeonitas foram escravizados pelos hebreus. E é a partir daí que a gente percebe que a mão do Deus vivo está indo com Josué, vencendo os inimigos do sul. Capítulo 10, versículo 9, está escrito na palavra de Deus que Deus deu a vitória. Observe, Deus deu a vitória a Josué e os hebreus contra os inimigos do sul, conquistando Canaã, a terra prometida. Isso aqui traz para a gente uma aplicação tão especial. Primeiro, a gente precisa relembrar do capítulo 9. Todas as nossas decisões precisam ser decididas diante da presença de Deus. Quer vencer, quer ter vitória, busque em primeiro lugar a presença do Deus vivo, a direção do Deus vivo. O Deus vivo vai te orientar. Josué fez assim e venceu. Capítulo 10, nós encontramos outra aplicação. Você só vence as tuas batalhas pessoais, as tuas dificuldades pessoais, os teus anseios, as tuas lutas com o Deus vivo do teu lado. Josué venceu com o Deus vivo do seu lado. Quer vencer? Busque a presença de Deus. Quer vitória no meio dessa situação que a gente está vivendo? Busque a presença de Deus. O Deus vivo é aquele que te concede vitória. Ele concedeu vitória para Josué contra todo o território do sul.
porque Josué entendeu o significado de buscar a presença de Deus. E você? Tem buscado a presença do Deus vivo para tomar uma decisão? Você tem buscado a presença do Deus vivo para agir? Você tem buscado a presença do Deus vivo para entrar num relacionamento? Pare e pense a respeito disso. O Deus vivo vai te dar vitórias a partir do momento que você buscar a sua presença. Ele concedeu vitórias para Josué, porque Josué entendeu o significado de buscar a presença do Deus vivo. O segundo subtópico diz para a gente que Deus luta por Israel. A notícia corria naquele período. O Deus de Israel, o Deus Javé, o Deus Iavé estava pelejando pelos hebreus. É claro que quando a gente passa a estudar as culturas pagãs, a gente entende que quando o povo vencia, era algo interessante naquele período. Quando o povo vencia, o Deus era revelado como um Deus forte. E aquele povo que perdia era o povo do Deus fraco. E o Deus vivo se revela na palavra, aqui se revela para Josué como esse Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés, abriu o Jordão para Josué e agora está pelejando pelos hebreus. Que mensagem é essa que o Deus vivo está passando para a gente? Que o Deus de Israel está passando? Que Ele é o Deus poderoso na batalha, que Ele é o Deus poderoso na guerra. E esse Deus estava pelejando pelos hebreus. Gente, Deus pelejando pelos hebreus era a vitória certa. Deus pelejando por você, a vitória também é certa. Josué capítulo 10, versículo 8, capítulo 10, versículo 9 e 10, Deus age por Josué de uma forma extraordinária. Deus age em favor dos hebreus de uma forma extraordinária. Deus continua agindo por você quando você tem compromisso com Ele, também de uma forma extraordinária. Os milagres nós não temos condições de explicar. Eu só sei que acontece quando Deus deseja fazer em favor daqueles que buscam a sua presença. Josué capítulo 10, versículo 11. Deus mexeu no tempo. Deus mexeu na atmosfera exatamente para poder abençoar Josué, enviando uma chuva de granizo contra os inimigos dos hebreus. Josué então vence a peleja porque Deus estava do seu lado. Você vence as batalhas porque Deus abre as portas para você. Entenda isso. As portas são abertas não porque você quer, não porque você é bom, não porque você pode, mas é porque Deus quer, porque Deus é bom, porque Deus pode e se Ele quer, Ele faz da maneira que Ele deseja. E Josué capítulo 10, versículo 14 está escrito que Deus mexeu no sistema solar para poder abençoar Josué, ao ponto de parar a terra, para que Josué então compreendesse que esse Deus vivo estava ouvindo a sua oração. Pequeno detalhe que a gente precisa entender. A linguagem de Josué nesse período aqui é uma linguagem do observador. Quando a gente estuda a hermenêutica do texto, a gente descobre aqui, a gente sabe muito bem que quem se movimenta em redor do sol é a terra. Isso nos nossos dias, mas naquele período, Josué não tinha esse conhecimento científico. Ele tinha o conhecimento do observador. No seu pensamento, era o sol que se movia em favor da terra. E é interessante aqui que a Bíblia faz questão de dizer que Deus mexeu no sistema solar para responder a oração de um homem. Não interessa se é a terra ou o sol que se moveu, não interessa. A ideia do texto bíblico é demonstrar que Deus mexeu no sistema solar exatamente para dizer que Ele respondeu uma oração. Para e pensa, Deus fez tudo isso por causa de uma oração. Imagina o poder dessa comunhão, de buscarmos essa presença do Deus vivo. Esse Deus vivo continua agindo em nosso favor. Esse Deus que é o Deus de Israel, peleja por Israel, ainda para o sol, a lua, as estrelas em teu favor. Para a terra, se for necessário, para responder a oração de um servo fiel como Josué. O terceiro subtópico fala sobre os homens maus. E a gente percebe uma questão bem interessante a respeito dessas mortes para a conquista de Canaã. Você percebe à luz da palavra de Deus que essas batalhas inicialmente, de acordo com a Bíblia, eram batalhas necessárias. Nós estamos falando de um período da era do bronze, do ferro ali. E você percebe muito bem que esse período é o período da conquista, o período da espada, da batalha. E isso era necessário exatamente nesses dias. Então, quando interpretamos esse texto, a gente precisa entender que o verdadeiro escândalo que traz para o nosso coração são aquelas pessoas que vivem uma vida
pagãs, são aquelas pessoas que se entregam para o mal, são aquelas pessoas que têm uma vida que não tem interesse nenhum com a presença de Deus. E a ideia de Deus usar Josué para conquistar Canaã era uma ideia fundamental, porque nesse período nós encontramos ali várias religiões e cidades pagãs, cidades que adoravam o mal. E a ideia que o texto bíblico está demonstrando para a gente é que Deus está usando Josué para purificar a terra, para transformar a terra de Canaã em uma terra santa, uma terra de um povo escolhido por Deus. Daí então uma justificativa hermenêutica. A gente percebe também dentro do texto bíblico que isso tudo revela para a gente que diante da presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, nós precisamos também ter uma vida santa. Então esse Deus usa Josué para conquistar Canaã de uma forma espetacular. O segundo ponto trata sobre o seguinte argumento: os reinos do norte. A análise agora do segundo ponto é o capítulo 11 de Josué. É muito importante você ler esse capítulo 11. Agora você vai observar que Deus começa a usar Josué para conquistar o norte de Canaã. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: Deus reúne os inimigos do norte. A notícia corria por Canaã exatamente a respeito desse Deus que pelejava pelos hebreus. Então, os governantes do norte se reúnem para uma grande batalha. Lá em Josué capítulo 11, versículo 4, Josué tenta enumerar a respeito de quantas pessoas estavam reunidas para aquela batalha. E a Bíblia traz essa ideia de um exército ao ponto de compará-los, na questão de números, como a areia do mar. Uma grande multidão, então, se levanta contra os hebreus. Flávio José chega até a comentar a respeito disso. E é interessante que agora, no período do Reino do Norte, ele está tentando conquistar o norte de Canaã, a peleja ela aumenta, a peleja multiplica-se, a luta é maior. Tem situações que acontecem na nossa vida que são assim, a gente vence com Deus, Deus vai nos ajudando. E tem situações que chegam para a gente que são piores, são maiores. Mas a gente precisa entender o que está escrito em Josué capítulo 11, versículo 6. Deus chegou para Josué e disse: não temas. Olha que palavra forte. Quanto maiores forem os teus inimigos, quanto maior for a peleja, quanto maior for a situação em dificuldade, Deus chega para você e diz: não temas, como ele disse para Josué. E o próprio Deus disse a Josué: amanhã a essa hora, marca aí no relógio, Josué, capítulo 11, versículo 6, entregarei aquela multidão ferida diante dos filhos de Israel. O inimigo pode se levantar contra você a partir do momento que você tem um relacionamento com Jesus. Mas esse Jesus continua trabalhando em teu favor. Esse Deus Todo-Poderoso está do teu lado como ele esteve com Israel, te ajudando a caminhar. Então não temas, porque Deus continua pelejando em favor dos santos. O segundo subtópico do ponto número 2 trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: as armas da nossa milícia não são carnais. A lição traz para a gente exatamente que Josué venceu a peleja ao fio da espada. É claro que a nossa peleja agora é uma peleja espiritual. A espada é um símbolo da palavra de Deus. A oração é a ferramenta também da nossa batalha. A nossa fé também é o escudo que Deus nos dá. Nossa peleja agora não é contra o nosso próximo, mas a nossa peleja é contra a investida do inimigo contra a sua vida. Nossa batalha agora ela é espiritual, sempre foi, sabe? E a gente precisa entender que Deus nos dá as ferramentas à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. E a gente precisa manusear muito bem essas ferramentas. A história bíblica faz questão de dizer que em todas essas pelejas Josué encontrou vários inimigos. Você percebe que ele encontrava pessoas com carros de guerra nas suas pelejas. Você percebe que ele encontrava pessoas com espadas poderosas. Você percebe que ele encontrava os inimigos com um poderio militar terrível, que poderia ser aproveitado depois. Mas em todas essas pelejas, Deus orientou a Josué: pega todo o despojo e destrua. Porque quem concede a vitória para você não são os carros de guerra, não são a espada, mas é a minha presença. Quem vence a sua peleja não é você mesmo, não é a tua condição, não é o teu conhecimento, mas é o Deus vivo que opera por você.
Josué capítulo 11, versículo 6 e 9. Deus determinou que Josué pegasse todo o despojo de guerra e destruísse, porque ele estava ensinando a Josué o princípio da confiança, o princípio de buscar a presença, o princípio de ter a fé em Deus. Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, como Josué, faremos menção desse Deus Todo-Poderoso. Eu espero que Deus esteja falando com você. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico. Uma longa guerra, esse é o terceiro subtópico, está baseado aí no capítulo 11, versículo 18 ao 20. Você percebe agora que Josué enfrenta uma peleja terrível. De acordo com Flávio Josefo, essa peleja de Josué durou aí 5 anos. 5 anos de batalha, 5 anos lutando, 5 anos pelejando, 5 anos guerreando. Tem situações na nossa vida que a gente pensa que não vai acabar a peleja, que não vai acabar a batalha. Mas entenda, Josué ensina pra gente também o princípio da perseverança. Deus pelejava com Josué, mas Josué não desistia da guerra. E a lição exatamente desse subtópico é demonstrar pra gente que a gente precisa continuar adiante. Josué peleja contra o rei de Jerusalém, Josué peleja contra os reis de Jericó. Josué vence as batalhas, ele vence as guerras porque Deus estava do seu lado. Nós temos uma longa guerra espiritual, aguardando Cristo como noiva do Cordeiro. Mas todo dia nós enfrentamos a nossa batalha, todo dia nós enfrentamos a nossa guerra. Todo dia a gente precisa confiar em Deus e avançar para a glória de Deus. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: conquistando o impossível. O terceiro ponto demonstra pra gente que Josué aprendeu a conquistar o impossível, buscando a presença de Deus. Josué aprendeu a conquistar o impossível com Deus vivo. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: Moisés é lembrado. Quando a gente analisa capítulo 10, 11 e 12, o próprio Moisés é relembrado nessas atitudes de Josué, descrevendo para a gente que as atitudes de Moisés não foram esquecidas por Josué. Josué conquistou Canaã porque ele teve uma base na sua liderança, porque ele teve uma base no seu aprendizado, porque ele foi discípulo de alguém. Ele venceu, teve vitórias por causa da presença de Deus, mas teve alguém que foi o seu professor, o seu pastor, o seu mestre, alguém que ensinou ele a ir adiante, a pelejar e buscar a Deus pela fé. Moisés então é lembrado nessas atitudes. A gente precisa entender que nós precisamos estar debaixo da nossa liderança. E as nossas conquistas são realizadas porque aprendemos de acordo com a palavra de Deus através dos nossos líderes, como Josué aprendeu com Moisés. Nós nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado. Nós nunca devemos nos esquecer, como jovens, daqueles que foram os fundadores da igreja, daqueles que se dedicaram, doaram sua vida pela causa do Evangelho. Estamos aqui porque somos frutos do ministério daqueles homens e mulheres de Deus. Lembre-se disso. Moisés é lembrado, os nossos líderes também devem ser lembrados em nossas conquistas. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: o sol brilha sobre Gibeão. Os povos cananeus, eles adoravam a lua e o sol. Isso era muito comum na cultura pagã desse período aqui. E Josué chega fazendo uma oração dizendo: Senhor, detém a lua, detenha o sol, para demonstrar para os cananeus que o Deus de Israel tinha mais poder do que a lua e o sol, ou a divindade do sol, ou a divindade da lua, demonstrando que essa guerra era uma guerra tanto dos deuses, que nesse caso aqui é um pensamento daquele período, nós sabemos que existe só o único Deus Todo-Poderoso, e demonstrando também que essa conquista, esse enviar de Josué para conquistar Canaã, era algo da mão de um Deus Todo-Poderoso, grande vencedor das batalhas. Deus para tudo por causa da oração desse homem de Deus. E a Bíblia demonstra para a gente que Deus fez isso com Moisés. Ele abriu o Mar Vermelho, ele venceu todas as divindades do Egito. Cada praga apresentada lá no Egito era um símbolo demonstrando que Deus estava vencendo as divindades. Por exemplo, o rio Nilo era adorado como um Deus. Deus faz o que com o Nilo? Transforma o Nilo em sangue. O sol era adorado no Egito. Você percebe que Deus faz o que com o sol lá no Egito? Transforma o dia em noite.
Você percebe que Deus age, demonstrando que Ele é poderoso, Ele controla tudo, Ele tem todo o domínio na palma da sua mão. Então você percebe aqui que com Josué a mesma situação está acontecendo, Deus está vencendo e Josué está mostrando para o povo que o Deus de Israel era mais poderoso. O terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte argumento: Josué fere 31 reis. Josué capítulo 12, versículos 7 ao 24. De acordo com a Bíblia, Josué vence 31 reis nessas pelejas. Não por causa da força de Josué, mas por causa da mão do Deus vivo. Josué conquista Canaã espalhando a notícia que o Deus de Israel estava com o povo hebreu. Nós precisamos conquistar as nossas pelejas diárias, espalhando para o mundo que a gente serve o Deus vivo, que a gente serve esse Deus todo-poderoso. Por isso que toda hora eu estou dizendo aqui para você, o Deus vivo, o Deus vivo. Por que eu estou falando isso? Para você entender, para a gente fechar a nossa lição de hoje. Porque o mundo em que nós estamos vivendo está sendo anunciado um Deus que está morto. O nosso não está morto, o nosso está vivo. Está escrito na Bíblia que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele continua vivo em favor dos seus servos. Ele continua vivo em favor da sua igreja. Ele continua vivo em favor de você. Josué venceu as pelejas porque o Deus vivo estava com ele. Eu espero que você vença as suas pelejas porque o Deus vivo vai continuar com você. Um beijo no teu coração, gente. Lembrando a você que o próximo trimestre da CPAD vai ser repetido, tá? Então as lições desse trimestre vão ser reprisadas e a gente vai deixar disponível aqui para você no canal. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, lição de número 11, aqui em nome do Senhor Jesus.